Agora a gente vai falar sobre dores na coluna. Você sofre desse mal? Preste atenção nesse VT. Sentir dores na coluna é algo que pode incomodar muito nas tarefas do dia a dia. E não vá pensando que isso é normal. Ter dores é sinônimo de que está acontecendo alguma coisa errada com o nosso organismo. Por isso, é preciso ficar atento. A coluna vertebral tem um papel muito importante na sustentação e movimentação do corpo humano. Mesmo representando 40% do tamanho de uma pessoa, é delicada porque entre suas 33 vértebras passa a medula espinhal, que é responsável por ser o canal de comunicação entre o cérebro e outras partes do corpo. Mesmo com toda essa importância, a Pesquisa Nacional da Saúde concluiu que 18,5% da população adulta do Brasil possui doenças crônicas na coluna. Os problemas mais comuns acontecem na região da lombar. As dores podem surgir por conta de diversos motivos, entre eles postura incorreta, excesso de peso e até má alimentação. Saiba mais sobre as causas, os sintomas e o tratamento adequado para evitar dores na coluna, agora aqui no Mulheres. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no Mulheres o Dr. Joaquim Maluf Neto, que é médico ortopedista e traumatologista. Seja bem-vindo, tudo bem? E você? Tudo jóia. Primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é dor na coluna e dor nas costas, já que uma pode ser a questão articular e a outra muscular. É importante saber a diferença entre elas? Mas não porque é dor muscular ou porque é óssea, porque dor nas costas pode ser um monte de coisa. Pode não ser da coluna. Tá. Você pode estar tendo uma pancreatite aguda e ter dor nas costas, pode estar tendo um aneurisma dissecante da aorta e ter dor nas costas. Então não é toda dor nas costas que é da coluna. Tá. Isso é básico, é o principal. Saber identificar a origem. Você pode ter uma cólica renal, dói nas costas, não tem nada a ver com a coluna. Uma infecção urinária, né? Pode doer nas costas, na região lombar. Você pode ter um tumor de próstata com metástase na coluna. Então, primeira coisa é diferenciar. Tá. A dor nas costas pode ser sindrômico, pode ser um monte de coisa. E a causa mais comum de dor nas costas, de fato, é o sistema músculo-esquelético, a coluna propriamente dita. Os discos, a musculatura, os nervos. Tá bom. Vamos pro telão para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Vamos lá, mito ou verdade na tela? O sobrepeso pode causar dor nas costas. Com certeza, Verdade. né? Ó, essa pança, essa barrigona, né? Prejudica a coluna. É lógico, a coluna, ela na frente não tem nada, é só musculatura. Se você tem a musculatura mole, assim, as vísceras vão para frente, a coluna fica com uma hiperlordose, ela não tem reserva. Dói, é verdade. Tá certo. Próximo, então? O colchão duro é o mais indicado para quem tem dor nas costas. Não é verdade. Não? Não é verdade. O colchão mais indicado é aquele que você se sente bem. Tá. Né? Pode ser um colchão de mola ensacado, um colchão de espuma, mas o duro normalmente não é porque é duro que é bom. Você precisa Então a sentir pessoa bem. precisa entender qual é o colchão que é adequado para ela. Não é porque, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua altura, é o que ela se sente melhor ali. Isso, é de acordo com o peso e com a altura, provavelmente vai ser o que ela se sente melhor. Tá. Mas não necessariamente você dormir no chão é duro. Normalmente você não vai dormir bem, a maioria das pessoas vão ter dor. Porque existia esse mito um tempo atrás de que os colchões ortopédicos, né, aqueles bem duros, tem uma placa de madeira dentro, isso uma espuma mito. bem fininha, Mito. que esse era bom para quem tinha dor nas costas. Não é verdade. Tá, Não é certo. verdade. Vamos dar uma olhada no próximo aqui? Apoiar o celular no ombro pode desencadear o torcicolo. Depende, né? Se você ficar o dia inteiro fazendo uma coisa com o celular no ombro, com o telefone no ombro, assim, segurando, óbvio que você provavelmente vai ter uma dor muscular, pode acontecer. E já se falava isso um tempo atrás, mesmo antes, né, da existência do celular. Telefonista, né? Quando a gente ficava com o telefone horas conversando com as amigas, eu me lembro até de um acessório que tinha, gigante, que você apoiava, que você conseguia ficar com o pescoço reto para conversar com aquilo. Agora o celular sendo mais fininho, pior. A inclinação é maior ainda, né?
o máximo que pode acontecer é a gente ter aí uma cãibra. Uma cãibra, uma dor. Se você fizer muito isso, você pode ter até uma cervicobraquialgia, aquela dor que dói no braço. Não é conveniente fazer isso com frequência. Com frequência, mas de vez em quando tá liberado. Tá liberado de vez em quando. Tá certo. Vamos ver o próximo aqui? Mito ou verdade na tela. A dor na coluna só pode ser tratada com cirurgia. Nossa, isso é uma mentira enorme, né? Acho que, sei lá, 95% das dores na coluna não são tratadas com cirurgias. Não são. Tá. São dores do sistema músculo-esquelético. Alongamento, exercício físico, perda de peso, RPG, acupuntura, fisioterapia. Esse analgésico, eventualmente, esse é o tratamento mais usual, não cirurgia. Cirurgia é exceção. Quais são os casos em que pode levar para uma cirurgia? Então, cirurgia absoluta tem um monte. Tá. Mas em caso de absoluta, hérnia de disco, por exemplo, que você tem uma coisa que chama síndrome da caudequina, você perde o controle urinário, perde o controle do intestino, há uma paralisia da perna. Isso é uma indicação absoluta de cirurgia agudamente. Você tem um quadro agudo e tem que operar rápido. Tá. Hérnia de disco que evolui mal, que depois de 3, 4 meses, ela, em vez de involuir, ela evolui, a pessoa não melhora também a indicação. Tem várias indicações, tem inúmeras, mas é a minoria das dores nas costas. 10% ou menos. É a menos. Então quer dizer que a gente pode dizer que o sedentarismo é uma das grandes causas de dor É na a coluna maior. pela flacidez da musculatura. É a maior, má postura, sedentarismo, excesso de peso, com certeza é a maior causa. Tá certo. Chama Vamos lá. lombalgia postural. Mais um mito ou verdade na tela. Permanecer muito tempo em pé Verdade. dá dores nas costas. Verdade. Isso depende do sapato que a gente está usando também ou não? O sapato influi, com certeza. Se você tiver descalço, também não é bom. O sapato ideal é aquele sapato que tem um salto moderado, 2, 3 centímetros. Para a mulher, aquele tipo Anabela, é muito Tá. confortável para ficar de pé. Mas se você tem pessoa que fala para mim, doutor, eu trabalho em pé, fico 12 horas em pé e tenho dor nas costas. Quanto tempo você faz isso? 15 anos. Não tem jeito. É normal. Vai todo mundo que fica 8, 10 horas em pé direto, você pode ter dor nas costas. É bem frequente. Se tiver aquele salto, então, que a mulher fica, aquele salto enorme, aquilo piora. Se essas pessoas fizessem uma atividade física regular, a chance dela ter É dor nas lógico, costas se seria a muito pessoa menor. tiver um preparo, o cara vai correr, tem um preparo. Se tiver um preparo para ficar de pé, você for uma pessoa que tiver boa musculatura postural, um abdômen forte, você aguenta mais, mas não quer dizer que você pode ficar o resto da vida de pé que não vai doer. Você pode ter menos dor, vai aguentar mais, mas dor no pé e dor nas costas, você ficar 6, 7 horas de pé todo dia, é provável que você tenha alguma dor. É importante a pessoa atentar, por exemplo, para algumas situações do dia a dia, vamos supor, uma dona de casa. Dependendo da altura da pia em que ela lava a louça, ela também pode ter dor nas costas. Sim. É importante a gente adequar as situações do nosso dia a dia para ter um conforto maior na realização de alguma Lógico, tarefa. esse negócio da pia, tudo é um pouco mais difícil. Mas você pode, por exemplo, em vez de você ficar o dia inteiro fazendo serviço de casa, você já está 1 hora fazendo exercício de casa, está começando a ter dor. Senta um pouco. Faz alguma coisa sentado. Fica 10, 15 minutos sentado e depois fica de pé de novo. Isso é suficiente para aliviar muito a dor nas costas. Tem alguma posição que o senhor indica, de repente, quando a pessoa está sentindo essa dor um pouco mais aguda naquele momento, para dar uma aliviada, dar uma relaxada, de repente deitar em cima de alguma superfície? Tem alguma coisa Depende que pode ser muito feita? do que for. Entendeu? Por exemplo, a gente tem umas hérnias de discos que você sentando piora a dor e de pé alivia. Tem algumas que você de pé tem dor e você dobrando a perna, encolhendo a perna, melhora. Então depende da causa. Mas normalmente, para a maioria dos casos, o que alivia é você deitar e colocar um rolo de cobertor ou um rolo de travesseiro debaixo do joelho, chama posição de Fowler. Você encolhe o joelho e fica de costas, relaxa as costas, normalmente melhora a dor. Ou de lado, com o travesseiro no meio da perna, com a perna encolhida. Que essa posição a coluna fica mais alinhada? Fica mais alinhado e a musculatura relaxa. Tá certo. Vamos lá pro telão, mais um mito ou verdade? Cruzar as pernas pode prejudicar a coluna. Olha, assim, depende. Não quer dizer que se a gente conversar aqui 15 minutos, você cruzar a perna ou eu, nós não vamos ficar com dor na coluna. Vai formigar, de repente. Pode formigar a perna, pode dar alguma coisa, mas não quer dizer que cruzar a perna vai dar dor na coluna. Não é verdade. Você ficar o dia inteiro... Sabe aquelas mulheres que sentam em cima da perna? Tá. Põe a perna assim? Isso é pior. Não para a coluna só, mas para o joelho também é inconveniente. Então, depende do que você fizer, não tem problema. Ficar o dia inteiro pode dar dor.
Então, nesse caso, é mito. É mito. Tá certo. Quanta gente sofre com isso, Podia né? ficar o dia inteiro, né? É, Não porque acaba, né? são muitas as variantes, né? Tem São. gente que mesmo sem fazer Isso é exercícios assunto regulares... pro dia inteiro. Exato. Podem se vangloriar que nunca tiveram uma dor nas costas na vida. Vai ter. Agora outras pessoas Vai ter. já começam numa mais tenra Os que idade. não tiveram vão ter. Vai ter um dia, vai né? ter um dia. É. 80% alguma vez tem alguma dor nas costas. A gente bate muito nessa tecla, faça exercícios regulares, faça exercício físico, porque realmente, não só pensando na questão da dor nas costas, mas o que melhora no nosso organismo de uma forma geral, né? Melhora tudo, mas você precisa sempre fazer exercício regular, moderado, De acordo com as suas de possibilidades, acordo com as suas claro. possibilidades e com boa Assistido, orientação né? médica, né, ortopedista, cardiologista e de Claro. preferência orientado por um profissional Você da pode área de ganhar uma educação dor nas física. costas, inclusive, né? Pode se ganhar tiver uma errado. dor nas costas e lesões sérias, né? E não é incomum a gente pegar. Então, o exercício, ele é ótimo, ele é sempre bom. O que é ruim é a orientação, às vezes, que se dá para a pessoa, ou tipo, o cara quer fazer tudo num dia só. Que está inadequado Não para vai aquela dar pessoa, certo, né? né? Tá certo. Vamos pro telão, tem perguntas para você agora. Vitória Gastadello. Quais atividades físicas são indicadas para quem tem dor nas costas e quais são contraindicadas? Então, primeiro precisava ver quais Pergunta são pra as... gente. Vamos supor que ela tem uma artrose. A artrose é o desgaste, né, da coluna. Ah, vamos mostrar aqui É no onde molde? tem uma... Onde tem aqui uma coluninha que eu trouxe pedacinho aqui, um da pedacinho. Então, aqui é o disco, né? Aqui é o osso, aqui é o disco intervertebral, aquele amortecedor. Tá. Que a gente tem aqui são as raízes nervosas, tá vendo? Elas estão saindo aqui. E, por exemplo, se você tem uma artrose, o que quer dizer? Você tem uma lesão na cartilagem, é o bico de papagaio que o povo chama. Tá. Então, isso você não deve fazer exercício de alto impacto. A lesão na cartilagem seria o quê? Ela fica menor e Fica aí menor. o osso começa a encostar uma vértebra na Isso outra? mesmo, exatamente. Tá. O disco gasta, Aham. você perde o amortecimento, uma vértebra encosta na outra e começa a formar um osteofito, que é o bico de papagaio. Como se fosse um calinho no Um osso. calinho, isso dói, Tá. né? Dói, porque não tem uma articulação perfeita. E principalmente aqui, ó, isso aqui é articulação, ela mexe, não é? Uhum. Então, isso aqui gasta e começa a doer. Então, uma corrida não é bom. Tá. Seria interessante você fazer uma hidroginástica de baixo impacto, alongamento sempre, reforço do abdômen. Tá. O abdômen, ele tem que ser sempre forma, o core, né, que a gente chama, ele faz parte de uma coluna sadia. Agora, isso não quer dizer que você vai pegar uma senhorinha deitada no chão e manda ela fazer 500 abdominais por vai dia. ser difícil. Então precisa ter uma orientação. Tem Tá. como fazer isso sem você causar mais danos. Então só tem como responder a pergunta da Vitória especificamente, sabendo o que está causando a dor nas costas dela e para saber o que ela também não pode fazer. Eu digo Qual é a genericamente, origem? alguma coisa que, por exemplo, se quiser fazer um exercício aeróbico, a gente recomenda hidroginástica, recomenda bicicleta, ergométrica, o banco. Caminhada é sempre bom? Então, caminhada também tem impacto. Então, se ela depende do grau de dor, de lesão, ela, em vez da caminhada, ela pode fazer bicicleta, hidroginástica e aquele elíptico, sabe? o transport, O é, transport esse é um também não ótimo tem impacto, exercício. né? E você não machuca a coluna. Nesse caso seria cirúrgico o bico de papagaio ou não? Não, nem sempre. Ele é cirúrgico quando ele provoca uma doença que chama estenose lombar. Tá. Esse buraquinho aqui, ó, onde passa a medula, ele se estreita, porque o bico de papagaio cresce para dentro, comprime, e você, às vezes, não todos os casos, mas tem casos que só resolve operando. E pode atrapalhar, inclusive, a movimentação Não dá das para andar, pernas. dói para andar. Entendi. Tá certo. Obrigada, viu, Vitória, pela sua participação. Vamos ver a próxima pergunta. Quais tratamentos que podem aliviar as dores para quem tem hérnia de disco e bico de papagaio? Acabamos de Acabamos falar. de falar, né? Então, A hérnia se normalmente... assemelha, né? Então, é muito... Na verdade, o bico é consequência da hérnia, é isso? Não, Não? não. Às vezes você tem artrose, o bico de papagaio não tem hérnia de disco. Ah, tá. Hérnia de disco pode ser uma pessoa jovem, um esforço, o disco sai do lugar. Ó, hérnia de disco é isso aqui é o disco, é o amortecedor. Ó, ele sai do lugar, a hérnia de disco é quando isso escorrega aqui para trás, ele sai daqui e vem parar aqui, ó, o que acontece? Ele vem comprimir o quê? O nervo. Ó. Tá. E aí, isso é uma hérnia de disco. Isso pode acontecer em qualquer idade, tendo artrose ou não. Então, na hérnia de disco, o tratamento pode ser acupuntura, algum tipo de fisioterapia. No começo, um repouso mais intenso, depois a gente recomenda que saia do leito para evitar trombose e outras complicações. Tá. E para dor nas costas de bico de papagaio, que é a artrose, normalmente perder peso, abdômen reto, firme, bastante alongamento e coisas às vezes coadjuvantes, RPG, acupuntura funciona né? muito bem, pilates,
Alivia muito bem as dores, Alivia né? muito bem. Tá certo. Agora, quais são os exames que diagnosticam esses tipos de doenças? Então, a Exame primeira de imagem coisa que comum, você como tem que raio-x? fazer é ir ao médico. O exame do médico é o mais importante de todos. Depois chama exame complementar. Uma radiografia, que hoje as pessoas não querem mais fazer, para que serve radiografia? A radiografia serve para um monte de coisa. Então a gente sempre faz radiografia da coluna e, se necessário, outros exames. Ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada e um exame chamado eletroneuromiografia, quando necessário. Tá certo. São os mais comuns. Obrigada, Maria de Lourdes, pela sua pergunta. Lilian Tereza, para aliviar as dores nas costas, é melhor dormir com um travesseiro mais alto ou mais baixo? Então, ela está falando de dor no pescoço, na coluna cervical. Né? Essa pequenininha que a gente trouxe é a lombar. É a lombar. Que Então, mesma coisa do colchão. Não tem uma posição que você deve ficar sempre. A posição varia. O certo é você variar de posição. O que a gente não recomenda? Dormir de bruços, muitas horas de bruços sem travesseiro, com o pescoço virado. Não é bom. Tá? Isso vai dar um desgaste na coluna, é uma posição ruim. O travesseiro, o melhor de todos, é aquele que você pode variar, um pouco alto, um pouco baixo. Você não tem vontade, às vezes, de virar, dar um tapinha no travesseiro, aumentar ele. Ou colocar o braço por baixo, põe o deixar ele braço, faz maiorzinho. assim para ele subir. Então, isso é o ideal. É que você encontre, para aquele momento que você vira na cama, uma posição que você se sinta confortável por algumas horas, até você dar de novo aquela virada e arrumar de novo. Então, não tem uma receita de bolo, olha, é sempre assim, é o travesseiro e tal. Não, é um travesseiro que você se sinta bem e que permita que você varie, conforme o seu gosto, a sua necessidade, a posição. Agora, via de regra, a gente pode dizer que para evitar dores na coluna lombar, região do quadril também, é importante dormir com aquele travesseiro entre os joelhos? Não, não é obrigado a dormir. A posição boa para dormir, que a gente recomenda, é de lado, de fato, com a perna encolhida, lado direito, esquerdo, porque a mulher dorme de um jeito, acorda do mesmo jeito, né? No frio, você deita de lado direito, né? Não Eu pode. conheço quem nem se mexe à Nem noite, se mas não move. bagunça nem o Então, cobertor. não bagunça nem o cobertor. Então, isso também não é bom, né? Acaba ficando com dor no quadril, tem bursite do quadril, uma causa de bursite é isso, né? Então, assim, de lado é bom, de costas é bom, de bruços não é o ideal. Tá? Dormir um pouquinho, você variar um pouco, dormir uns minutos de bruços, não tem problema. Mas tem pessoa que só dorme de bruços, dorme 8 horas de bruços. É o tipo de coisa que a pessoa não consegue controlar, né? Porque a partir do momento que pega no sono, não vai saber que hora vai Mas se mexer. se você se policiar, começar a entender isso e procurar dormir de outro jeito, acaba acostumando. É, né? Acaba acostumando. Mas precisa pegar no sono já de uma outra forma, né? Tenta, vai tentando, acaba conseguindo. E as mães têm que pegar as crianças e já acostumar. Dormir de lado. Põe de lado as crianças. Barriga pra cima também não é legal? É bom. É bom É também? bom. É melhor do que de bruços. Não tem problema nenhum dormir de barriga para cima. Tá. É uma posição ótima. Tá Não tem certo. problema. Vamos dar uma olhada na próxima. Obrigada, Lilian. Tenho hérnia cervical e queria saber se é melhor aplicar bolsa com água morna ou gelada para evitar as dores. É a Nilda Cristina. Então, que sabe. pergunta comum, né? O gelo, que a gente usa muito em ortopedia, é para trauma agudo. Por exemplo, eu te dei um chute na canela. Tá doendo, você acabou de jogar futebol, levou uma pancada. É Outra gelo. pancada, tá. Gelo, mas também não é para pôr a bolsa de gelo e deixar até amanhã. É mais ou menos 20 minutos, depende da região, mas é mais ou menos 20 minutos. Cada 2 horas e meia, 3 horas é gelo. Para um trauma agudo, um trauma que a gente fala que nem dor de dente, um trauma que está inflamado, está pulsando, você bateu, caiu, machucou. Agora, para a hérnia do disco, o que ela está sentindo dor é da hérnia. Ela deve procurar um médico e tirar a dor de outro jeito. Mas se tiver com muita dor, é espasmo. Então, uma água morna vai muito bem. A água morna, ela tira espasmo muscular. Tá. Essa dor mais crônica, ela melhora com água morna. Uma compressinha morna, então, Morna no caso, ajuda vai muito. ajudar. Temos mais uma pergunta para encerrar? Aldemira Martins. Tenho problema de escoliose e sinto muita dor. O que eu posso fazer? Então, primeira coisa que a gente precisa dizer é que a escoliose não é comum doer. Então, quando a escoliose dói, primeiro você precisa ver se é escoliose mesmo, porque é difícil a escoliose doer. Tá. Quando ela dói, pode ser já uma pessoa de mais idade. O que é a escoliose? A coluna fica torta, ela não é reta. Então, ela gasta mais de um lado. É que nem um carro com pneu desalinhado. Então, ela pode ter artrose ou pode ter realmente uma hérnia de disco que eu acabei de explicar. Tá. Então, toda escoliose que dói, ela precisa ir ao médico, é uma dor que precisa ser vista. E o tratamento da escoliose, ou ele é cirúrgico, quando ela é muito grande e vai evoluindo, ou se ela já está estabilizada e é mais por artrose, aqueles outros que a gente falou. Exercício físico, reforço do abdômen, alongamento, acupuntura, RPG, fisioterapia.
Tá certo. Bom, vamos fazer a coisa certa a partir de agora, então, né? Como eu falei no começo do programa, se uma das promessas foi esse ano eu vou fazer exercício físico para me sentir melhor e tudo mais, comece o quanto antes, mas como o doutor muito bem lembrou, de uma forma bem assistida, bem coberta, né? Cuidado. Conversando direitinho com o médico e tendo aí um bom profissional ao seu lado para fazer a coisa certa, não é, doutor? Perfeito. Tá certo. Eu vou agradecer ainda ao doutor Joaquim Maluf Neto, que é médico ortopedista e traumatologista, esteve aqui com a gente hoje. Vou deixar o contato www.cefor.com.br. Cefor com C, cefor.com.br. Muito obrigada pela presença aqui, doutor. Até a próxima, viu?